Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao meu amigo Josias pela oportunidade de estar no evento desse maravilhoso, né? Um assunto bem oportuno, que nosso setor está caminhando para essa regeneração de solo, pela sustentabilidade. E no programa estava esse título, o pessoal deve ter. O que é isso aí? Na verdade, é um trinômio que eu considero os pilares da produtividade e sustentabilidade em cana-de-açúcar, que nós utilizamos em vários produtores, usinas, que seria o C seria uma correção de solo diferenciada, RC-Bio seria a rotação de culturas associada ao uso de bioinsumos no plantio, e R seria de replantio, né? O que seria o replantio? Está aqui, vocês poderiam até estranhar, mas vocês vão ver lá para frente, o replantio também diz muito a respeito de sustentabilidade, correto? Uma breve apresentação, né? Eu sou formado lá na Unesp de Jaboticabal, depois de 20 anos na iniciativa privada, voltei para a escola fazer um mestrado. Meu segundo mestrado, que eu considero, foi na usina São Martinho, tenho muito orgulho de ficar 20 anos lá, aprendi muita coisa com eles, e hoje a agrícola da São Martinho está muito bem tocada pelo Luiz Gustavo, nosso colega. Depois, no período, estou atualmente também na Canaplan, uma equipe muito boa com o Caio Carvalho, rodamos praticamente o Brasil todo, vendo canaviais de tudo que é lado, né? E, ultimamente, nós estamos aí numa quarta escola, que seria uma empresa pequena nossa, aí, que trabalha um tipo de assistência a fornecedores e usinas, né? Fornecedores inúmeros. Recentemente, há 2 anos atrás, né, fizemos uma parceria com o Grupo Terios, e a gente atende praticamente todos os produtores do Grupo Terios. Correto? Aquela introdução foi interessante, porque, rodando no dia a dia, nos clientes, produtores, tudo, o que eu tenho observado, pessoal? Que esse pessoal que está produzindo acima de 100 toneladas por hectare, eles têm 3 práticas em comum, que seria a rotação de culturas, a correção de solo diferenciada, porque é diferenciada, vai além dos boletins e tabelas que a gente conhece aí do mercado, e o replantio. Essas 3 coisas, tem clientes, produtores que são mais fortes num dos pilares, mas não deixam de executar os 3, tá? Em função disso aí, eu quero mostrar cases de sucesso em cada tópico desse aí, correto? Então, os 3 pilares que eu considero aí a rotação de cultura com o uso dos bioinsumos, a correção diferenciada do solo e o replantio. Não significa que o controle de pragas, outras atividades, colheita, isso eu considero como uma obrigação nossa de técnico lá no setor fazer isso bem feito. Mas essas 3 práticas aí são diferenciais. E no futuro está chegando, batendo na nossa porta também irrigação de cana-de-açúcar. A gente já está com os projetos. Eu tenho um cliente aí, um produtor de uma região, nós já estamos no 18º pivô já de cana, com os resultados fantásticos. E esses pivôs dão um casamento muito bom com os bioinsumos. Então, é uma coisa... Porque esse clima está muito diferente, né? Não sabemos aqui, nós temos que ter uma estabilidade de produção. Correto? Então, primeiro, o case é de um produtor, na verdade é a Agropecuária Bandeirantes, nós temos aproximadamente 6 mil hectares de cana. Lá nós fazemos uma correção de solo diferenciada. O que seria isso? A correção de todo o perfil do solo, 0 a 25, 25 a 50. Consideramos muita participação do cálcio, magnésio e potássio na CTC do solo, tá? Já tive situações de elevar o V% em 60 a 70, mas nós colocamos um pouco mais de corretivo, ou mais rico em cálcio, ou mais rico em magnésio, para dar um ajuste nessa relação, que tem diretamente os resultados, a melhor distribuição, cálcio, magnésio e potássio, tem diretamente relacionado com produtividade agrícola. Isso nós chegamos a alguns lugares a ver isso. E lá, por exemplo, nós também estamos nessa área desse produtor, ele tem várias fazendas, é uma área específica que eu estou falando, que representa outras, né? Também nós fazemos aplicações anuais de cálcio, magnésio, enxofre, fósforo e matéria orgânica, tá? Cálcio, magnésio e enxofre viriam dos corretivos, né? Ou separados ou em mistura,
E o matéria orgânica seria de um composto à base de esterco bovino enriquecido com fósforo duro solubilizado com bactérias. E também todo esse processo nós fazemos monitoramento com análise de solo e também com análise de caldo da cana. Nós estamos tendo uma relação muito grande o que é no caldo com o que tem no solo. Correto? Então, no nosso tema de agricultura regenerativa, de sustentabilidade, eu considero que uma boa correção de solo já é a base para os nossos amigos, os bioinsumos chegarem, os bionematicida, biofungicida, tudo, ter os resultados. Prefiro fazer a base primeiro e, aos poucos, introduzindo todo o processo que nós estamos conhecendo, sem volta, que é o uso dos bioinsumos. Então, nós fizemos a base. Então, vamos lá. Dessa propriedade, essa coluna dessa cor aqui significa os teores dessa propriedade quando no momento da implantação do canavial. Tá? O pH tinha 10 pontos de fósforo, matéria orgânica, cálcio, magnésio, a CTC do solo, V%, como é que está. E após 8 cortes, 8º corte, é um solo ali, pessoal, um ambiente D. Ambiente D, pela regra de planejamento de colheita, ele tem que ser colhido no terço inicial de safra. E nós optamos por uma variedade que seria a CTC4, que ela entrega a TR, entrega a produtividade desde que tenha um manejo diferenciado desse. Vocês vão ver os números aí, fantástico. Então, vocês podem ver aí que essa tabela, esse quadro, resumido numa tabela, está mostrando que em 8 anos, nessa propriedade, conseguimos uma variação a mais, elevamos o pH em 12%, que é muito interessante, principalmente para fomentar a microbiota do solo. O fósforo aumentou 153% em 8 anos no solo. Matéria orgânica, 20%. Matéria orgânica, em 8 anos, se aumentar isso não é fácil. Isso veio devido à questão dos estéricos, que a gente vem, é uma fonte de matéria orgânica, e principalmente esse tratamento robusto de corretivo de solo, cálcio, magnésio, enxofre, proporciona um sistema radicular mais robusto. E o sistema radicular é a nossa fonte de matéria orgânica mais barata que nós temos, sem precisar transportar, sem precisar incorporar, já está pronta. Então, a raiz da cana é muito superior à matéria orgânica do que a palha da cana. Depois o cálcio, aumentamos 126%, o magnésio, o V%, 50%. E na segunda camada, os atributos interessantes, né? Que seria o cálcio aumentou 45%, o magnésio 15%, no total, e a V%, 33%. Muito bom, em 8 anos transformamos essa propriedade do solo dela. Tá? Só não conseguimos mudar a propriedade física, que é um pouco mais difícil, né? A capacidade de retenção de água. Mas a parte nutricional, e aí, agora a história está boa, está bonita, com reflexo na produtividade da cana, então. Tá? Então, para mim saber o resultado, eu tenho que ter uma base, tá? Senão a gente acha muito, observa pouco e não mede nada. Então, que nós temos que ter uma base, que seria nessa propriedade, o potencial desse ambiente D aí, é 118 no primeiro, 95 no segundo, 81 no terceiro, e como essa propriedade está até o 8º corte, seria uma média de 77,3. Mas nossos colegas aqui de usina sabem, né, que em 5 cortes no ambiente D, se conseguir média de 86, também é um certo desafio, correto? E aí, o que aconteceu? Os resultados das 8 safras. Logo no primeiro corte, produziu acima do potencial, agora deu o primeiro corte, fizemos todo esse manejo de aplicações anuais de matéria orgânica e corretivo. Você pode ver que a resposta no segundo corte, 140, num ambiente D, uma CTC4, segundo corte, isso é um fato meio inédito, é muito difícil, tá? Mas os resultados estão aí. Esse produtor entrega essa cana para o Grupo Térios também. E olha, todos os cortes, ela só caiu
vocês podem ver que do terceiro corte até o quinto, a produtividade fica, não tem diferença estatística disso, tá? Não muda. Agora, no sexto, realmente caiu, foi 2021, naquele ano extremamente seco, com várias anormalidades de clima, mas mesmo assim, o solo D 91 toneladas por hectare, numa seca danada, e a produtividade voltou a crescer. Então, aqui tem essa parte da correção do trato do solo, e aqui nós temos também, em menor escala, temos um replantio também, essa área é replantada sistematicamente. Então, a média desse canavial em 8 cortes está 113, contra um potencial de 77, correto? Por isso que no título da palestra, aproximando ambientes de produção. Originalmente, essa propriedade é um ambiente D, as produtividades são de A e B. Tá? Em termos de ganho, então, na média de 8 cortes, 47% a mais de produtividade. Se eu fosse considerar 5 cortes, né, 43%. Tá? Essa diferença em tonelada de cana, olha lá, interessante. Essa cana é sempre colhida em junho, então nós antecipamos o ambiente D, essa variedade, com uma média de 8 cortes de 142 quilos de ATR. Então, esse manejo impactou na produtividade e na longevidade na quadra da matéria-prima. Não é fácil você ter, em junho, já 142 quilos de ATR, numa variedade média, né? Que não seria um mês praticamente dela. Tá? E aí, é um case de fornecedor. E tem também de usina? Temos usinas parceiras também, tá? No caso, a usina Diana, em Havaiandava, essa foto é de lá, né? Correção do solo, lá nós estamos canteirizando para plantar. Lá é um ambiente inóspito, praticamente a gente tem muita condição disso, ambiente C, D, E, tá? Então, o que aconteceu? Historicamente, quando nós chegamos lá, praticamente, esse trinômio que eu falei para você, mostrei no início, correção de solo, a questão dos replantios, fazemos lá também rotação, nós chegamos lá entre 20 e 21, tá? Chegamos aqui em 2019, quer dizer, a usina vinha com uma média de 64 toneladas por hectare, e na cana própria, 131 kg de ATR. Isso era um histórico lá dessa região da usina, 130, 131 kg de ATR. Nós achávamos pouco que a condição, apesar que é desfavorável para a produtividade agrícola, é favorável para a maturação. Então, olha bem, no ano aqui pegamos a cana plantada e a safra em andamento. E aí já, primeira coisa que surgiu na ideia, lá nós tínhamos problema sério de praga, de coletótrio, produtividade, foi entrar com uma correção pesada, sem taxa variável, sem nada, taxa fixa, campo calcário, misturado com gesso, mistura pronta, e mais algumas coisas que foram adotadas também, né? Mas eu considero a correção de solo foi fundamental. Quando você corrige bem o solo, fornece cálcio e magnésio, além da questão alimentar a planta, você modifica a condição do solo para a microbiota trabalhar a seu favor. Então, solo corrigido com microbiota, o canavial está sempre verde, sempre crescendo. Isso a gente observa no dia a dia. E também para conferir resistência às variedades, para resistência a doenças, principalmente coletótero, tá? O enxofre tem participação, o cálcio também tem. Então, no ano seguinte, para surpresa nossa, o ATR médio, o mesmo canavial, fechou a safra com 146 quilos de média de usina, e a produtividade 78. Juntando os dois indicadores aí, tonelada de açúcar por hectare, o grupo, a usina, ele teve, de um ano para o outro, 36% a mais. Eu posso dizer com toda certeza, isso é inédito no setor, eu nunca tinha visto isso. Tá? E eles tomaram gosto da coisa, os acionistas continuaram investindo em todo esse processo, né? Os ATR já foi para uma faixa de 142, 143, a produtividade está aumentando, e no ano passado, lógico, teve produtividade boa para todo mundo, mas a usina ela fechou com 113,3, ela por 3 anos conseguiu a usina de melhor resultado de produtividade agrícola da região, e esse número 113,3 o ano passado, eu tenho certeza que ela vindo para essa região de cana aqui de Ribeirão Preto, ela já começaria a assustar algumas empresas que são altas, numa região de solos completamente fracos. Então, a gente vê que a condição dos manejos é diferenciada.
Não precisamos só ficar acreditando no clima, é favorável ou não. Então, nosso setor tem muita coisa a ganhar. Eu vejo com bons olhos essa questão que está vindo assim, esse movimento dos bioinsumos e todos os manejos. Então, uma usina fechar com 15,7 toneladas por hectare de açúcar não é fácil naquela região, tá? Primeiro pilar, como eu falei, que seria a base. E agora? Nós precisamos ajeitar alimento para os nossos amigos, nossos micro-organismos do solo. Que isso vem do quê? De uma rotação de culturas. Então, nós praticamos, no nosso rol de usinas e fornecedores, praticamos muito essa questão de rotação de culturas. Eu prefiro esse primeiro caso, que é um caso de sucesso. Vou mostrar 2 casos, no qual nós fazemos colhemos a cana em abril, fazemos uma primeira rotação já em abril, com mix de plantas de cobertura, 6, 7, 8 espécies, e lá na frente, em julho, nós manejamos, damos uma roçada nessa para ficar uma palhada, e depois, lá outubro, novembro, vem a soja, planta de soja direto na palhada, que é dessecada na segunda geração de brote. Então, tem uma camada de massa muito alta. Pode ver que aqui o canavial, que saiu disso aqui, ó, 72 dias sem chuva, não está nem aí. Parece que é canavial irrigado. É impressionante. E o segundo modelo é o tradicional. Você faz uma meiose e faça uma rotação de cultura aí. Na época aí, não dá para fazer 2, né? Normalmente você faz uma reforma ali, puxa a cana, vai reformar em julho, agosto, não dá para plantar um mix antes, né? Garganta seca. Bom, e na sequência, o que seria isso aí? O que eu chamo esse segundo passo aí da rotação de culturas? O alimento para os bioinsumos. Nós temos a base, temos o alimento. Aqui é outro case de outro produtor nosso, que é lá de Bebedouro. Vocês podem ver aqui em cima, nós estamos vistoriando, mix, tem milheto, aqui tem mix, milheto, crotalária expectabilis, crotalária ocreoleuca, crambe, trigo mourisco, centeio, tem de tudo. E no mix é interessante, quando a gente planta ele em área total, a gente nem faz herbicida PPI, que nem precisa, ele fecha tudo e segura o mato. Aqui nós roçamos, está vendo o roçado? Olha bem essa mata no fundo, que vocês vão ver o canavial. Então, o mix, o blend de plantas de cobertura, ele protege o solo de erosão, reduz a infestação de plantas daninhas. Nesse caso, nós tomamos a decisão que essa propriedade, o produtor pegou de volta, era de uma outra empresa, e nós veio junto com a propriedade, veio uma ninhada de esfenóforo que dava medo. Então, nós tínhamos que adotar isso direto, ficar essa área com 2 rotações, ficar 11 meses sem cana, ali, conseguimos baixar muito. Tanto é que já colhemos... tanto é que essas áreas que a gente colhe, a gente nem faz corte de soja, nenhum controle após o primeiro corte. Esse é o mesmo canavial. Voltando aqui, vocês podem só ver aqui em cima a matinha. Essa foto, fiz questão de passar e tirar ontem, né? Foi no finalzinho da tarde. Então, essa cor pálida é do sol que bateu, mas esse canavial não está sentindo nada, é uma 78,25, faz 70 dias que não chove. O produtor está extremamente contente e fala, ó, eu estou com o canavial como se estivesse no ambiente A e B, tá? Com os manejos. E ele vai investir, um blend é um investimento muito barato, face a outras coisas que nós usamos aí, tá? E para sair fora do esquema de só falar em adubação verde, parece que a gente só está voltado, não, nós temos também plantas de interesse econômico. Você pode estar plantando aí na meiose, seria um milho, né? Eu tenho caso de produtor planta milho, porque tem confinamento, amendoim e soja, tá? Mas o ideal dos ideais é aquele adubo verde, em abril, e lá na frente fazer a soja. Esse é um modelo sustentável demais, né? Tá? Algumas fotos ilustrativas do adubo verde, crotalária sendo sucação direta. Isso, quando nós fizemos no passado, eu achava maravilhoso. Hoje eu não recomendo mais. Nós temos que matar essa crotalária, senão, se não chover, ela rouba a umidade do solo e a cana falha demais. Temos que eliminar ela lá atrás. Olha aqui, sistema radicular
com bastante nódulos, né, de fixação de nitrogênio. Essa é uma espécie impressionante, chama Beviflora. Ela arrebenta, tem um peão que vai lá embaixo. A gente fala que é um subsolador natural. Tá? Você põe 70 plantas essa por metro, 60, arrebenta tudo. Eu não vou ter trator 230 cavalos, estourar, gastar diesel para fazer isso aí. E aqui é a Aucreoleuca, tá? Olha aqui bem, quem conhece muito bem, ó, aqui já é um canavial de uma usina, o lado esquerdo nós deixamos em pousio, não fizemos rotação, o lado direito nós fizemos uma crotalária expectáveis. O primeiro corte já produziu 20 toneladas a mais por hectare que o pousio, e o segundo corte desse ano, como é que está a diferença? Vai manter as 10 toneladas, né? Correto? Outra foto de outro pessoal que faz muito uso de bioinsumos, que a gente visita lá em Campo Florido também, um canavial, num ambiente CDE extremamente vigoroso, né? Com todo esse processo. E olha aí o efeito também no adubo verde, ó. Erosão, aqui acabou a semente, não plantou aqui, estava gradeado, choveu, escorreu, protege o solo. Tá? E agora, essa foto aí, parece que está meio perdido, soqueira está plantando. É uma coisa que nós fazíamos no passado, passado recente, 2017, 2018, a gente plantava adubo verde nas entrelinhas da cana, com plantadora. Em função da pandemia, e deu uma parada no processo, nós estamos retomando. Por que eu estou enxergando isso? Porque com a migração um pouco dos produtores e algumas usinas para cana irrigada, no mínimo, o canavial vai ficar 15 anos produzindo. Já a pessoa ficar 15 anos sem fazer rotação. Então, nós estamos procurando fazer rotação dentro do canavial em movimento. Tá? Mas isso já foi feito? Sim, nós fizemos já uma área lá atrás, em 2018, ó, aqui é um pivô na região de Colômbia, irrigado, uma soca de 7 meses, plantamos crotalária aqui por meio, com plantadora. A cana desenvolveu muito bem com a água do pivô, a crotalária foi muito bem também. Produzimos aí 135 toneladas por hectare no canavial do 7º corte irrigado. Então, também nesse caso é viável, e a gente tem lá que em fevereiro, no início do florescimento, também dessecar essa crotalária, não deixar ela viva aí no meio, não. Olha aí que interessante essa foto. Aqui a palha da cana e caiu toda a parte das folhagens dessa crotalária. Então, você fez um composto orgânico aqui impressionante, ó. É vida para o solo, é regeneração do solo. Aí nossos inimigos naturais aqui, nossos bioinseticidas, vão trabalhar muito bem aqui no controle de cigarrinha, de fenófilo. Olha que meio interessante que fica isso aí, é muito interessante. Tá? E aqui, todo aquele processo, ó, na mesma variedade, mesma fazenda, é um produtor aqui, que vai falar na minha sequência ali da fazenda. Usamos todo esse pacote aí, mais bioinsumos, aqui tem bionematicida, tem fixador de nitrogênio, tem bioinseticida, solubilizador de fósforo, todo o pacote biológico. E o vizinho, com a mesma variedade, não faz, fica só no químico. Já saiu perdendo aí de 10-0. E olha que impressionante. Lá atrás que eu falei para você, o plantio de mix, depois nós plantamos a soja e plantamos a cana agora. A última chuva que deu nessa região foi 17 de abril, 10 milímetros, praticamente não é nada, aqui em Morro Agudo. É o canavial que veio de 2 rotações de cultura. É impressionante, tá? Aqui, eu relacionei aqui todos os que a gente usa, né? Os fungos, as bactérias e os parasitóides, mas isso vai ser comentado hoje, amanhã, muita informação vai sair, então. E o terceiro pilar, rapidamente, eu considero não adianta a gente fazer todo esse processo de correção, usar todos os bioinsumos, se eu tenho um canavial que eu vou fazer as aplicações com 20%, 30% de falha, buraco. É um prejuízo enorme. Então, hoje a gente consegue replantar barato e com resultado fantástico. Tá? Isso daí nós já fizemos lá em 2020, um boletim já falando sobre replantio, junto com a Canaplan, e a Corteva também nos ajudou na época. E sobre replantio, está tudo explicado como é que faz, os resultados. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, ó, que lá no início da palestra, né? Não. É os 25 ou os 30? Não, vamos para os 30, que é de direito. Ó, o replantio,
ela não deixa de ser uma prática sustentável, pois na falha existem plantas daninhas, principalmente sorgo alepense, colonião, que são hospedeiros de broca, hospedeiros de pulgões, que são pragas que estão na cana, né? E se eu tiver o colonião lá, eu tenho que minha catação, minha equipe de catação química lá, defensivo, depois volta de novo defensivo na falha. Então, eu não tendo essas aplicações, é sustentável se levar. Aí, numa dessas reuniões que eu fiz no lugar, um produtor bem simples, ele levantou e falou, doutor, é melhor eu ir lá na falha replantar com cana do que ir lá na falha arrancar o colonião. Pelo menos com cana eu só vou uma vez. Colonial eu posso ir mais de uma vez. Tá? E basicamente, essa tabela mostra o percentual de falhas, quanto está custando replantar por hectare, o custo do replantio em tonelada, o retorno em tonelada. Vamos pegar um canavial com 15% de falhas hoje. As falhas, eu só considero, tem a falha de interesse acadêmico, que seria 50 centímetros para cima. E a falha de interesse prático e econômico é de 1,20 m para cima. Tá? É 1,20 m que a gente trabalha. Correto? Ó, com 15% de falhas, está me custando R$1.000 o hectare, está custando 6,8 toneladas de cana padrão. Ela entrega já no ano seguinte 10,5 toneladas por hectare, me sobra 3,7 toneladas já no primeiro ano. No segundo ano não tem o custo de plantio, que está lá o canavial instalado, sobra 9,5, no terceiro 8,5, então em 3 anos eu vou pôr 22 toneladas a mais por hectare nesse talhão que tinha 15% de falha. Tem que cair a ficha, pessoal. Replantar é o sucesso. Nós temos produtores aí grandes, estão conseguindo números por volta aí de 120, 125, média de safra, porque eles fazem replantio em áreas grandes, não são áreas pequenas, não. Tá? Outro exemplo aqui, era uma área que já é de usina, olha aqui, ó, 30% aqui, ó, era falhas por migdolos. Aí nós fizemos um manejo que eu considero em associação com a usina muito bom, que praticamente está resolvendo o nosso problema de migdolos. E replantamos aqui com o CTC4. Esse canavial saiu de 55 toneladas por hectare e veio para 113 o ano passado, replantado. Áreas de migdolos. Só um visual aqui que está mostrando o canavial de um produtor que replanta e do vizinho que não tem essa prática. Está menor, tem mais falha e está sujo. Ou seja, aqui vai dar 3 cortes, 4, e aqui já estamos no 8º. Tá? Tocando para frente. E nós replantamos assim, desse jeito, fazemos as covas aqui, o pessoal faz a inserção da muda a 45 graus, enterrando no canteiro 2 gemas. Tá? Esse é o nosso modelo. Tem que ser 45 graus para ter o melhor resultado. Na sequência, o Donizete vai falar que já está fazendo ruas-mãe no sistema de destaca, com custo extremamente barato. E está aqui, tá? Só que essa cana para replantar não é qualquer uma, não é uma que ficou no canto do talhão, você larga na colheita, não. Nós fazemos as cantoses, fazemos novembro, dezembro. Essa cantose tem uns protocolos, a gente turbina com nitrogênio, com bioinsumos, turbinamos com hormônios, para poder, ela tem um vigor muito grande na hora de enfiar aí, tá? E a média geral do replantio, que nós compilados aqui nesse período, é 8,6 toneladas por hectare, ele entrega de um ano para o outro, sabendo que de um ano para o outro, em um clima normal, você perde produtividade. A cana, de um ano para o outro, cai produtividade. E aqui, além de não cair, ela está ganhando. Tá? E a equação que nós fizemos de todos esses dados está indicando que 1% de falha reduz de 0,8 a 1 tonelada por hectare. Então, meu amigo, você está com 20% de falha no teu talhão, você já está perdendo 20 toneladas por hectare. Será que os resultados que nós temos em média geral do Centro-Sul, que não estamos decolando na produtividade, não tem muita coisa a ver com falha? Fica a interrogação aí. Tá? Era isso, eu deixo essa foto no final da apresentação. Sou muito grato. Esse são o dia da dissertação de mestrado, da minha tese. Tive o privilégio de ter o professor Bolognese, da Unesp, Ilha Solteira, na banca, professor Miguel Mutão, o Unesp de Jabuticabal na banca, e o nosso querido aqui da casa, o Dr. Marcos Lano, tá? Agradecimento até eles. Obrigado.